Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Gabi Quirilos e hoje nós vamos conversar sobre praticidade. Isso porque vamos tecer juntos essa roupa, essa peça que na verdade é daquelas que você começa a tecer de manhã e à noite já está pronta para a balada. Tudo isso com os pontos mais básicos do crochê, porque eu quero te mostrar que fazer as suas próprias peças não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades e dá um like nesse vídeo que ajuda a gente a continuar produzindo. Então, estão dispostos? É isso! Saquem suas agulhas e vamos fazer crochê! Então, gente, eu vou fazer só uma amostrinha, mas só para mostrar para vocês que eu vou começar fazendo a partir desse fio aqui, que é o fio que vai amarrar no pescoço. Então, na hora de vocês fazerem a medida desse fio, vocês contem. Aqui, por exemplo, eu fiz 23 pontos altos para dar início à minha peça. Então, vocês contem que o que sobrar aqui tem que dar a volta no pescoço e ainda sobrar para fazer um lacinho atrás, para você poder prender a blusinha, certo? Como você vai fazer esse fio inicial? Você vai pegar aqui o fio, eu vou pegar na cor azul, você pega na cor que você escolher para fazer a base, né? E vou fazendo correntes naquela quantidade lá que você verificar que dá para você dar a volta no seu pescoço e ainda dar um lacinho. Quando eu fizer todas as minhas correntes, aqui eu vou fazer só uma amostrinha, tá? Quando eu fizer todas as minhas correntes, eu a partir da segunda corrente começo a fazer pontos baixíssimos. E aí você vai com pontos baixíssimos até o final. O objetivo é que você faça o fio. Ele vai parecer que tá meio largo, mas aí você vai ver que quando você esticar, ele vai ficar no formato de fio. Depois que você fizer todos eles, eu tenho aqui um já prontinho, que também é a amostrinha, mas que já estava pronto para dar uma dinâmica melhor ao vídeo. Ele vai ficar dessa forma. Então, você vai procurar, essa vai ser a frente da sua blusa, né? Ela acabou assim. Você vai procurar um lugarzinho para colocar a sua agulha e começar a tecer pontos altos. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que achar o meio do seu fio, porque você tem que tecer a mesma quantidade para cá e para cá, né? Para ela ficar centralizada, que ela vai começar assim e vai descer, certo? Então, eu, por exemplo, aqui fiz 23 pontos. Isso significa que eu vou colocar o meu ponto 0 aqui, o meu ponto 1, na verdade, aqui. Vou fazer 11 para cá e 11 para cá. Só que eu vou começar daqui, então vai ter que ter uma contagem, tá? Outra coisa é que você vai pegar, ela tá assim, na verdade, você vai pegar por esse fiozinho de trás para começar a tecer. Então, você vai começar a tecer pelo fio de trás para ficar essa frente bonitona aqui. Para dar esse efeito que deu aqui, tá? Então, você vai pegar o fiozinho aqui atrás. Deixa eu pegar um mais pra cá pra fazer uma amostrinha menor. E vai colocar o teu fio normalmente. Enrolar aqui o novelo. E vai começar a tecer pontos altos. Eu vou fazer aqui na quantidade de amostrinha. Você faz as que você já mediu, né? No seu pescoço. Então, faço as duas correntinhas iniciais e vou fazendo pontos altos. Pulei uma aqui. Você vai fazendo pontos altos em todos os pontinhos, só pegando o de trás. Vai ficar dessa forma. O que vai acontecer agora é que você vai virando a sua blusinha
certo? Para fazer a próxima carreira, e na próxima carreira você faz um aumento, ou seja, você vai fazer os 2 pontos iniciais e no mesmo buraquinho de ponto aqui, você vai fazer outro pontinho alto. E aí agora você continua tecendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegou aqui no último ponto, você faz aumento do outro lado também, para ficar igual. Então, vão ser 2 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Certo? A minha amostrinha tá assim, vocês estão percebendo que ela já tá abrindo aqui? Ela vai abrir dessa forma. Isso é para dar aquele formato trapézio, você vai fazer sempre um aumento aqui. Vale ressaltar que se você for tamanho P ou tamanho M, o meu é P, se você for tamanho M ou tamanho G, você vai ter normalmente a mesma espessura de pescoço, isso vai mudar muito pouco, então você vai fazer a medida, mas verifique se você vai precisar fazer mais um aumento em cada ponta. Então, ao invés de você fazer 2 pontos no mesmo buraquinho de ponto, você fará 3, e assim você vai checando os seus aumentos, vai sempre experimentando a sua peça, tá? Ou usando a fita métrica se for cliente, se não for você. Pronto, aqui no final eu fiz mais 2 pontos com o mesmo buraquinho de ponto. E aí, você vai fazendo com o azul, na verdade, até ele atingir a hora que você quer mudar de cor. Na minha blusa, eu mudei de cor depois de... Aqui a frente dela, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras antes de mudar de cor, certo? E aí, a 14ª já foi com rosa. Aí eu vou ensinar vocês agora a fazer esse detalhe aqui da mudança de cor. Agora chegou a hora da mudança de cor, que é o grande detalhe dessa peça, né? Para fazer a mudança de cor, a primeira coisa que eu vou ressaltar para vocês é que vocês têm que estar nas costas da peça, certo? Vocês têm que estar nas costas da peça, então arrumem as carreiras de forma que quando vocês precisarem fazer a mudança de cor, esteja na parte de trás da peça. A frente é essa que tá aqui bonitona e atrás é aqui, certo? E aí você vai pegar o seu outro fio, que eu vou fazer uma reprodução do primeiro, da primeira peça aqui em miniatura. Você vai simplesmente enganchar ele aqui, né, da maneira aí que você faz, normal. E aí você vai fazer a primeira corrente, as primeiras 2 correntes, que são o primeiro ponto alto, né, e vai fazer o aumento da mesma forma que você vinha fazendo. Então, você vai aqui fazer o aumento, que é outro ponto alto, no mesmo... Ih, coloquei tanta volta aqui. Outro ponto alto no mesmo buraquinho de ponto. Pegando tudo errado aqui, gente, perdão. Outro ponto alto no mesmo buraquinho de ponto, tá? Pronto, então eu já fiz o meu aumento, tá tudo certo. E agora eu vou fazer o detalhe, que é exatamente esse movimento aqui, ó. Tá? Como que a gente faz isso? A gente tá na parte de trás da peça, lembrando. Vou até aproximar a câmera aqui para vocês terem bastante atenção nesse momento. Que é o seguinte. Saíram os 2 pontos altos desse primeiro buraquinho de ponto, né? E aí eu vou dar a voltinha para preparar o outro ponto alto. Vou passar aqui no mesmo buraquinho. Vamos procurar o foco. A agulha. E vou sair do outro lado aqui. Vocês estão vendo? E aí vou puxar e fazer o ponto normalmente, o ponto alto. Ele vai ficar dessa forma nas costas. E aí eu vou preparar novamente o ponto alto. Vamos, foco, me ajude. Passo por aqui por dentro, vocês estão vendo? Que é exatamente a próxima união entre os pontos. Saio do outro lado e faço o ponto alto normalmente.
E assim eu vou até o final. Entrando exatamente onde saiu a agulha do último ponto e fazendo no seguinte. Tá? Agora eu vou fazendo aqui, agilizando. Qualquer coisa você volta ao vídeo. Se você ainda não captou. Aí você volta. Chega aqui no último, estão vendo? Olha só. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui e vou sair naquela última corrente que a gente usa, né? E aí, vou puxar o meu ponto e aqui fazer os 2 aumentos normalmente. Pronto, ficamos dessa forma nas costas. E aí, quando vira, tadá, ele dá o detalhe na frente. O que você vai fazer agora é dar aquela conferida para ver se ficou tudo certo com a tua peça. Quando você vira, certo? Para ver se você encaixou os pontos nos lugares certinhos, porque essa troca é uma troca meio diferente, então pode ser que confunda. E depois é você ir descendo, sempre aumentando um ponto de cada lado, né? No caso do tamanho P, que é o meu. E fazendo os aumentos referentes, você medindo no seu corpo, caso você seja o tamanho maior ou criança, né? Ou menor, PP, quem sabe. Então, aqui agora eu vou dar a sequência para vocês de cores, tá? Das minhas trocas, das que eu fiz. Claro que vocês podem fazer diferente, podem trocar só uma vez, fiquem à vontade. Então, aqui foram 13 no azul, daí eu troquei por rosa, fiz 5 carreiras, troquei por azul, mais 2 no azul, depois troquei para o rosa, mais 5 no rosa, e aqui foram mais 6 no azul. E agora falta fazer a base, que eu vou mostrar para vocês como que faz a base. A minha base ficou como um cinto. Eu dei uma volta na frente e outra atrás, como vocês veem na foto. Então, na verdade, eu dei 2 voltas na minha cintura e deixei um pouquinho para o nó. Então, vocês vão ter que medir aí na cintura de vocês. E também não sei se vocês vão querer chegar com a blusinha até o quadril. Caso vocês cheguem no quadril, ela pode ficar um pouco blusadinha. Então, atentem para esse detalhe, que não tem problema nenhum, mas vai ficar diferente, certo? Para você fazer, eu fiz a largura da minha peça. Vou cortar aqui para poder usar o azul para poder fazer o cinto, né? A parte da cintura. Para a largura da minha peça, eu fiz ela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas iniciais, certo? Aqui, como é uma amostrinha, eu vou usar só 3 com o meu fiozinho azul para mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, eu iniciei com 6 correntinhas, aqui eu vou fazer 3. Fiz pontos baixos na primeira carreira de ponto. E na segunda, a partir da segunda, fiz pontos altos. Então, são 1, 2, 3 pontos altos. E aí, virei novamente, 3 pontos baixos. Minha mão tá chegando pro canto aqui, eu não vejo. 3 pontos baixos. E assim eu fui, ponto baixo na frente, ponto alto atrás, até o final. Vocês podem ver aqui, são 6. Ela vai crescendo dessa forma. Comecei as correntes daqui e fui crescendo dessa forma, tá? Sempre uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos baixos. Uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixos. Ela vem aqui, pega na blusa e continua. Aí, eu vou fazer emenda depois. Vou voltar para mostrar para vocês como é que a gente emenda os dois.
Pronto, eu tô aqui com a minha mini tira pronta aqui. E a minha peça, claro que vai ter uma certa desproporcionalidade, porque a tira vai ficar muito mais larga do que deveria, enfim. O que é que você vai fazer agora para juntar as duas? Primeiro, procurar o meio das duas, né? E juntar exatamente no meio. E depois, daqui do canto, você vai começar a fazer a união, certo? Só que você vai fazer ela do avesso da peça. Aí, como que você vai fazer? Você vai colocar as duas assim, rentes, e vai pegar os dois fiozinhos aqui do ponto, né? Aqui, começando a correntinha, que você tem que começar bem do comecinho mesmo. Aqui, procura dois fiozinhos da sua correntinha inicial dos dois pontos altos, né? Que começam o ponto alto da carreira. E aqui você pega mais dois pontos. Tenta pegar dois fiozinhos aqui do canto. E aí, você vai fazendo pontos baixos normais, certo? Você vai com fio azul ou rosa, dependendo de como você escolher para fazer a sua emenda, que cor você estiver usando. Aqui eu usei tudo no azul, certo? Eu tô fazendo azul com rosa aqui para vocês verem como passa o fio, tá? E aí, você vai simplesmente passar por dentro e fazer ponto baixo. Aí, você pega mais as duas correntinhas de base daqui, mais dois fios aqui, e você sai fazendo pontos baixos até o final. Vai pegando sempre dois fios para ele não ficar mais espaçado de um lado do que do outro, para dar mais firmeza, né, na costura. Isso é um tipo de costura que você faz com agulha de crochê que eu, honestamente, acho muito mais simples. Tem gente que prefere usar a agulha de tapeçaria, mas eu prefiro usar a de crochê. Nesse caso aqui, eu avalio muito na hora do acabamento o que eu vou usar para ficar o melhor acabamento possível. Aí você vai procurando sempre pegar o cantinho certo, de um lado e de outro, para não ficar mais espaçado de um lado do que do outro. E vai fazendo até o final. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês como é que ele fica de frente, nas costas e agora na frente. Ele fica dessa forma, né? Estão vendo aqui a união da base com a blusinha. Estão vendo como fica perfeitinha? Fica como uma continuação dos pontos. E se ela for na mesma cor, olha aqui o verso e olha aqui a frente. Fica uma união realmente muito interessante, muito uniforme, certo? Agora nós vamos apenas fazer o acabamento do lado, que nada mais é do que pontos baixos. Eu aqui já terminei a minha união, e aí, aproveitando o mesmo fiozinho da união, eu já começo a fazer o meu acabamento de pontos baixos, né? Que eu posso começar pela frente e pelas costas, porque eu fiz duas carreiras dele. Então, eu venho aqui e em cada buraquinho do lado do ponto, eu coloco um pontinho baixo. Para ficar bem acabado do lado. Então, eu vou e volto fazendo pontos baixos, tá? Duas carreirinhas do lado, para ele ficar perfeitinho. E é isso, gente. É isso a amostra da minha blusinha. Desculpem, eu tô tão acostumada a falar brusinha na internet que acabo falando aqui também. Duas carreirinhas de ponto baixo de um lado e do outro. E arremata os pontos, obviamente. Então, vou aqui mostrar mais uma vez para vocês como é que fica esse resultado maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido na amostrinha. Me sigam lá no Instagram, Gabi Quirilos. Qualquer dúvida, tirem por lá, que é mais fácil de ver do que por aqui. Mas por aqui eu vejo também, tá? É isso. Espero que vocês curtam bastante e façam de várias cores. Um beijo, até a próxima.